E aí pessoal, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre frango, galo, caipira, para a gente poder deixar no quintal, né? Qual que é o melhor reprodutor para a gente estar deixando? Compensa você criar o frango índio gigante e deixar ele para galo? Realmente é compensável? É lucrativo? Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, que gracinha. Olha só, meus pintinhos estão nascendo, né? Então, eu coloquei eles aqui hoje. Quero mostrar para vocês, ó. Ainda tem muito pintinho para nascer. Olha só, esse danadinho não é daqui, não. Eita, volta aqui, rapaz. Tá vendo esse, gente? Esse não é daqui, eu vou explicar o que aconteceu. Olha que gracinha! Muito bonitinho, né? E esse danadinho aqui, tá aqui no lugar errado. Por quê? Ele fugiu. E eu falei pro meu menino catar ele no chão e colocar ele dentro da casinha. E o que o meu menino fez? Ele simplesmente catou o pintinho e colocou ali junto com os bebezinhos recém-nascidos, né? Então não pode acontecer isso. Por quê? Porque acaba às vezes transmitindo alguma bactéria do quintal para os bebezinhos. Esse é daqui, pessoal. Olha só, ele é aqui desse cantinho, ele não é de lá. E acabou que meu menino colocou ele no lugar errado, né? Achou que ele era dali. E dali é somente os que eu tirei da chocadeira, que eu tô tirando pintinho na chocadeira, né? Então eu comecei hoje, amanhã eu vou tirar novamente, né? Até acabar toda a eclosão dos ovos. Então, como minha chocadeira tá tirando pintinho, né? Eu sempre vou tirando e colocando ali, até que finaliza para mim poder estar higienizando a chocadeira e colocando novamente os ovos chocarem. Mas vamos ao que interessa, pessoal. Vamos falar sobre o galo. Tamires, compensa você criar um frango índio gigante? Compensa você ter um reprodutor aí, né? Para poder reproduzir com as suas galinhas? Depende. Essa é a minha resposta. Isso mesmo, pessoal. Depende. Por que que depende? Se você vai adquirir um galo para você criar frango para vender carne, para abate, logicamente você vai precisar de um reprodutor, né? Um galo que seja robusto, que seja grande, que seja muito bem encorpado. Então você vai precisar de um galo grande. Só que tem um detalhe aí, pessoal. Tamires, então se eu for comprar um índio gigante, eu preciso comprar o maior galo índio gigante que existe, para que as minhas galinhas fiquem, meus frangos, né, meus frangos de abate, cresçam mais rápido, fiquem gigantes, né, assim como o galo. Também depende, pessoal. Eu aqui no meu quintal, eu estou, né, com o galo índio gigante, com o frango índio gigante. Inclusive, um deles é esse aqui, pessoal. Ele é novinho, vocês podem ver que, ó lá, a espora dele tá pequenininha ainda, ó. Um deles é esse aqui. Eu tenho 3, né? E vocês estão vendo, ele é um galo bom, é um galo encorpado, mas ele não é um galo muito gigante. E tem um motivo, tem uma explicação para isso. Não é porque eu não quis, né? Não é porque eu não quis comprar, não é porque eu quis comprar ele gigante, né? Eu prefiro um galo que ele seja ah lá, aquele lá é outro, ó. Vocês estão vendo? Eu optei por comprar um galo que seja um índio gigante, encorpado, né? Que seja robusto, mas não seja tão gigante. Porque eu acho, pessoal, eu acho e eu tenho certeza, para você que vai criar galinha, frango no quintal, solto, né? Para você reproduzir, né, para eles se reproduzirem naturalmente no quintal, é importante você escolher um galo que tenha boas articulações. E o que acontece com os índios gigantes, muito grandes, né? Quando você compra um índio gigante enorme, muito grandão, a tendência é esse galo, ele ficar mais quietinho no quintal, ele ficar mais parado, né? Ele não vai ser aquele galo que corre, que consegue subir em cima das galinhas e reproduzir e galar os ovos das galinhas. Geralmente os criadores de índio gigante, né? Geralmente os criadores de galo índio gigante, aqueles criadores que tem aqueles galos enormes para colocar em leilão, ou simplesmente por hobby, ou porque coleciona, né? Muitos fazem aquelas competições, né? De quem tem o índio gigante maior. Geralmente, isso não funciona
pra gente, né, que trabalha com corte. Porque o nosso intuito não é competir qual é o maior galo. O nosso intuito é você ter frangos de qualidade, é você ter frangos saudáveis, é você ter um frango que chega rápido no ponto de abate e um frango que tenha um corpo pesado, um corpo robusto. Mas a sua intenção não é ter o maior galo do quintal. Por quê? Por que não é quando é nessa questão de corte? Se você adquirir um galo muito grande, desproporcional, o que vai acontecer? Esse galo, pessoal, a tendência é ele não andar muito no quintal. Ele vai ser um galo mais quietinho, mais parado. Olha aí tem um outro, ó. Ele vai ser um galo que não se movimenta muito, pelo tamanho dele, por ele ser um galo muito grande, né? Ele não vai se movimentar muito. Então é importante você escolher um galo que seja índio gigante, se você for optar a escolher o índio gigante, né? Que seja um galo grande, mas que seja um galo aí que seja resistente, né? Que ele seja resistente, que ele consiga correr, que ele consiga galar as galinhas, porque não vai adiantar você escolher o maior galo, né, da região, o maior índio gigante da região, e ele não galar suas galinhas. Então é muito importante você prestar muita atenção nessa questão. Não adianta galo grande e que não gala as galinhas. Então veja que os meus galos, olha, eles são grandes, né, eles ainda vão se desenvolver mais, porque eles são muito novos, né? Eles são frango, né? Frangão. Agora que eles começaram a reproduzir, né? A correr atrás das galinhas, estão vendo lá, ó? Então, eles são novos, eles ainda vão se desenvolver, né? Mas vocês podem ver, ó, olha ele correndo. Ele dá conta de correr, né? Ele dá conta de correr, ele dá conta de subir nas galinhas, né? Se fosse um galo muito maior, existe galos maiores que esse. Mas se fosse um galo muito maior, ele não iria conseguir correr no quintal. E como o quintal aqui é grande, né? É espaçoso. É importante que seja um galo, né, ativo, um galo que corre. E o que acontece, pessoal? O pessoal que geralmente cria o galo índio gigante para colecionar ou para leiloar, né, para competir quem tem o galo maior, o que acontece? Essas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas fazem inseminação. Elas inseminam, né, as galinhas. Por que elas inseminam? Porque geralmente os galos, eles são tão grandes que eles não dão conta de montar nas galinhas e galar as galinhas. Então, se você for escolher aí o seu galo índio gigante, presta muita atenção nessa questão, né? Não escolhe um galo que vai ficar muito desproporcional, porque ele vai ter aí um problema de artrite, né? Ele não vai conseguir andar, ele vai ficar mais por cima das pernas. Inclusive, eu tinha 4 galos índio gigante. E agora eu fiquei somente com 3, o outro eu vendi. Por quê? Porque ele estava tão desproporcional, né? O corpo dele estava tão desproporcional que ele ficava mais deitado em cima das pernas, porque ele não suportava o peso dele, né? Então eu optei por descartar esse galo. Então, quando você for escolher o galo aí, ó, ele é ativo, ele corre. Olha lá o outro lá também, ó. São galos, esse aqui eu acho que eu não mostrei ainda. Ele é parecido com aquele, mas ele é um pouquinho diferente, ó. Então eles são galos aí, ó. Ele não tem problema nas pernas, as pernas não ficam inchadas, não ficam deformadas, né? Igual existe galos gigantes que eles ficam com as pernas todas deformadas, inchadas por conta do peso, porque eles não, a perna deles não suporta o peso deles, né? Então, se você for escolher, é uma excelente opção você optar pelo galo índio gigante para reproduzir no seu quintal, ainda mais quando o assunto é corte, né? Quando o assunto é frango de corte. É uma ótima opção, é uma excelente opção, mas presta atenção nisso. Vai escolher seu galo? Escolhe um galo que seja robusto, que seja bonito, que seja grande, mas não tão grande, porque os filhos deles, os filhos do galo, se ele for de uma raça muito enorme, assim, se for
uma estatura muito grande, né? Vai acontecer que os filhos deles, eles vão sair, né, com problema de artrite, artrose, não vai conseguir correr atrás das galinhas, e isso é prejuízo na certa, né? Sem contar que a tendência deles adoecerem é bem maior. Então, fica a dica aí pra você, né, que às vezes está querendo adquirir um galo índio gigante e não tá sabendo aí como fazer para adquirir, né? Já presta atenção nessa questão. Compre, mas compre com atenção. E Tamires, como que você adquiriu esses galos? Muita gente me perguntando, Tamires, onde você adquiriu esses galos índio gigantes? Pessoal, os galos, deixa eu explicar para vocês. Eu comprei os ovos galados. Inclusive, pessoal, os ovos galados que eu comprei de um rapaz aqui perto da região, né, de Uberaba, né? Paguei R$400. Ele tem frango ele tem ovos galados, né, de R$800, né, a dúzia, e de R$400 a dúzia. Os de R$800, pessoal, é igual eu falei pra vocês, né? São galos feitos por inseminação artificial. Eles são todos feitos de inseminação artificial, os de R$800. Então eu não quis adquirir eles, não foi nem por conta do preço. Foi exatamente por esse fator, porque iam ficar galos desproporcional, né, com a perna. E aí a chance de dar problema de artrite, artrose, quando a criação é dessa forma, né, solta no quintal, as chances são muito grandes, né? Então eu optei por adquirir os ovos, né, de R$400 a dúzia. E foi muito bom pra mim, pessoal. Então o que aconteceu? De uma dúzia nasceu a metade, né? Era 12 ovos, nasceu 8 pintinhos. De 8 pintinhos saíram 4 galos e 4 frangas. Só que uma franga morreu assim que nasceu, né? Então ficaram 7, ficaram 3 frangas e 4 galos, né? E aí é igual eu falei pra vocês. Gente, vocês vão comprar ovos galados, não existe, gente. É quase impossível você conseguir adquirir ovos galados, né? Que nascem assim, uma porcentagem boa, né? Exatamente por conta disso que eu falei pra vocês, né? Porque eles é difícil pra galar as galinhas, né? Então o que eu fiz? Esse daqui, gente, roxo, eu já tinha aqui, não faz parte dos ovos que eu comprei, que eu adquiri. Mas eles são, sim, também índio gigante. Eu tenho esse aqui eu não gosto muito, eu gosto mais do outro roxo. O outro roxo tá pra lá, mas ele é grandão também, ó. Ele tá sem rabo, porque ele tá trocando de pena. Então, pessoal, voltando ao assunto lá, né, dos ovos. O que acontece? Eu fiquei com 4 frangos. E de 4 frangos eu tirei 3. Um eu vendi, igual eu falei pra vocês. A perna dele tava desproporcional, né? Ele não ia suportar o peso do corpo, então eu resolvi descartar ele. Eu fiquei com esses 3. Aí, ó, esse aqui é o outro roxo, que eu gosto também. Não adquiri, esse aqui não é dos ovos que eu adquiri, é raça aqui do meu quintal mesmo. Também é índio gigante, né? E, pessoal, eu abati um frango desse aqui, dessa turma. Um frango não, um galo, né? Eu fiz o abate esses dias para um rapaz, né? Porque eu descartei, eu fiz o abate. Ele pesou quase 5 quilos, gente. Então, assim, essa raça aqui do meu quintal também, ela fica bem pesada. Então, se você for comprar, presta atenção nessa questão do tamanho, né? Não compra um galo muito enorme, que a tendência de dar ruim é grande, né? Por conta disso, porque às vezes você seu galo vai dar um problema na perna, ele não vai galar. O que adianta você ter um galo gigantesco e esse galo não galar suas galinhas? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada pra você. É igual eu falei, a não ser que você faça aí, né, inseminação artificial e que você crie aí pra colecionar ou pra fazer leilão, né? Que você tenha as baias separadas, que seja um galo que não precise ficar correndo muito, né? Porque aí quando você tem a baia separada, olha o que... Ah lá, ó, as galinhas tá tudo lá, gente, ó. Quando você tem a baia separada com as galinhas, é mais fácil deles galar, né? Mas igual aqui é tudo solto, né? Eles ficam livres, eles têm que correr muito, tem que correr, disputar a galinha, né? Então tem que ser um galo resistente. Então fica a dica aí pra você, né, que quer ter índio gigante. Vale a pena, Tamires? Vale. Mas saiba escolher o galo. Não escolha um galo que tá com as pernas meia boba. Não escolhe um galo que tá com a perna meia torta.
ou então um galo que tá aí com alguma artrite, né, um joelho mais inchado. Então é importante vocês prestarem atenção aí. Tamires, e como que eu faço para adquirir ovos aí do seu quintal? Muita gente me perguntando como que eu faço para adquirir ovos. Pessoal, agora, graças a Deus, a produção de ovos aumentou, né? E eu vou começar a entregar ovos galados de índio gigante, porque eu não estava entregando, né? Então eu vou começar agora a vender os ovos galados. Então quem se interessar, né, entre em contato comigo que eu vou estar fazendo a reserva de ovos. Mas é igual eu falei pra vocês, pessoal, eu não me arrependo. Paguei muito caro nos ovos, sim, né? Porque R$400, pelo menos eu considero caro, né? Paguei caro, sim, né, nos ovos, mas eu não me arrependo. Eu fiquei grata pelos meus frangos, né? Se Deus quiser, não vou me arrepender também. E, logicamente, né, eu não vou vender os meus ovos galados por R$400, mas os meus planos é distribuir, né, esses ovos para toda a região e mandar, né, enviar esses ovos. Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer envios. Então, já fica a dica aí também, né, para você que quer adquirir, adquira, mas saiba escolher bem os seus galos. Não escolha um galo muito grande, muito gigante, porque como vocês viram, meus frangos aqui do quintal, eles são, os galos, né, aqui do quintal, eles são todos índio gigante. São índio gigante puro, mas eles são de uma estatura média. Eles não são da estatura menor e nem daquela estatura que fica aqueles galos enormes, né? Vocês já viram aqueles galos caríssimos, né, na internet? Aqueles galos de 20 mil, 10 mil, né? O que acontece? Aqueles galos, eles são mais para colecionadores, né? Eles são mais para colecionadores, eles são mais para pessoas que fazem leilões, para pessoas que criam por hobby, né? Só para colecionar ou para disputar quem consegue ter o galo maior. Então aqueles galos caríssimos, né, de índio gigante, eles são mais para essa finalidade, eles não são para corte, porque quando você tem um galo índio gigante para sua criação caipira, não funciona, né, aquele galo índio gigante, né, muito grande. Eu tenho índio gigante, mas ele não é desses galos caríssimos, né, de 20, tem galo, gente, de 100 mil reais, tem gente que vende galo de 100 mil reais. Então, assim, os meus, eles são sim gigantes, mas eles são da estatura média. Porque eu optei por essa estatura exatamente porque é criação caipira, né? Então, eles são soltos, eles precisam ter um corpo mais resistente aí, né? Para conseguir galar as galinhas. Então, se você compra um galo muito grande, é prejuízo na certa. Então já fica a dica aí pra você, a não ser que você queira fazer inseminação, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês, né? Tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Apesar de estar tudo meio corrido aqui no sítio, né? Tô aqui ainda com alguns probleminhas de saúde pra estar resolvendo. Então, não tô conseguindo fazer todo o serviço que eu preciso fazer, mas eu tô aqui na luta, né? Conversando com vocês, não quero deixar vocês na dúvida. Então, a pergunta que vocês tiverem, me manda aí que eu vou estar respondendo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.